Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo a duas dúvidas muito parecidas. Comprei um pré-fixado numa taxa muito boa. Se eu vender agora, eu saio no lucro? E a segunda pergunta, vale a pena comprar, vender ele agora e depois pensar em recomprar mais à frente? Se você comprou o pré-fixado e está nessa dúvida, eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e não tenha dúvida, encaminhe aí a sua dúvida que iremos responder. Respondemos todas as dúvidas e algumas delas gravamos um vídeo aqui para você. É essa a nossa playlist aqui do alto. Qual a sua dúvida? Vamos lá, o Alex Andrade colocou aqui no vídeo que nós lançamos na data de anteontem. Eu comprei com uma taxa 12,38. Se eu vender agora, eu saio no lucro? Essa é a pergunta com base nesse vídeo que eu gravei. Tesouro pré-fixado. Cenário claro no curto prazo. O que eu falei com isso? Que o cenário é claro de queda nas taxas. E aí, o Clébio emendou outra pergunta. Tô com a mesma dúvida, comprei nesse preço também. Estava pensando em resgatar agora e esperar chegar a 14% ou 15% e comprar novamente. Alguém pode me falar se é uma boa? Primeira coisa, antes de tudo, Clébio e Alex, eu vou dar a minha opinião. Aqui não é indicação. Vou te apresentar algumas informações para que você mesmo possa tomar a sua decisão. Só que como eu não fico em cima do muro, eu vou dar a minha opinião. Primeira informação importante é você entrar na sua área logada do Tesouro Direto. Eu mudei minha câmera nesse vídeo para o outro lado, para que você faça aqui o seu login. Você vai clicar aqui em login. Se você comprou um título do Tesouro Direto, você tem como consultar todas as suas operações. Então a primeira pergunta do Alex, eu saio no lucro? Alex, vou te ensinar a você verificar se você sai ou não no lucro. Clicou aqui no login, nesse local no alto, a próxima tela vai ser o seu CPF. Você digita o seu CPF e depois a sua senha. Se você não tiver cadastro, você clica aqui, primeiro acesso. Vai fazer um cadastro simples e aqui você vai consultar todas as suas operações, independentemente do banco. Eu vou dar o exemplo de uma operação que eu tenho no Tesouro Direto. Ao entrar, você logo de cara vai ver algumas opções aqui à sua esquerda. Investir, meus investimentos e etc. Eu quero vir aqui, baixando a barra de rolagem, vou no investimento que eu fiz no Tesouro IPCA. No seu caso, você vai procurar então o Tesouro Pré-fixado, porque pela taxa que você colocou lá é de um Tesouro Pré-fixado. Eu não consegui identificar se é o 24 ou 26. Eu suponho que é o 24. E aí você vai vir aqui nessa telinha. Então qual é a atenção que eu quero te chamar? Eu aumentei a tela para ficar mais fácil para você verificar. Aqui você vai verificar a data da sua aplicação, a quantidade de títulos que você comprou e veja o valor que você aplicou. Então, primeira informação para você que quer saber se você está no lucro ou no prejuízo. Está aqui, preço do título na data da aplicação. O preço que você comprou foi esse aqui, Esse foi o preço do título. E aqui você tem o valor investido. Grava essas duas informações. Aí você vai pegar essa barra e vai colocar lá no final. E você vai ver valor líquido 3063. Então você vai comparar o seu investimento com essa coluna que você tem aqui, Valor investido, tá aqui ele, Por que o valor investido? É a multiplicação do título com o preço do título. Então você investiu em reais esse valor. Atualmente eu estou com esse valor. Então veja, eu por exemplo estou com um leve lucro nesse período. Por quê? A taxa que eu peguei era uma taxa média que acabou ficando ruim ao longo do prazo, porque as taxas dispararam. Então primeira dica para você é, consulte. Se o seu valor investido estiver então aqui menor do que o valor líquido, ou seja, você investiu um valor, só que você agora, o seu valor líquido está maior, significa que você está ganhando. Isso significa que você devia resgatar? Não exatamente. Vou passar aqui pelos pontos para você ficar atento. Por quê? Vamos aqui para o gráfico do Tesouro Direto. Pelo que você falou, você pegou a taxa de 12,38. Eu estou aumentando aqui esse gráfico do Tesouro Direto para tentar entender. Provavelmente você investiu aqui entre o dia 28 e 29 de outubro, caso você tenha comprado o Tesouro Pré-fixado 2024. Então você investiu há pouco mais de um mês.
Por que eu sei isso? Mesmo que eu olhe a taxa para todo esse período, não tem como você ter pego essa taxa numa data anterior a essa data. Então eu só posso supor que foi dessa data para frente. Então presta bastante atenção daqui para frente. Só que antes de mostrar aqui os dados, eu quero te dizer uma coisa. Deixa aí o seu super like. Se você é novo no canal, inscreva-se. E se você não é novo, não deixe de assistir Leilão do Tesouro Nacional. Como os grandes investidores institucionais estão investindo. Bancos, fundos de previdência e fundos de pensão. O que eles estão comprando? Assiste lá. Veja aqui, como saber o seu ganho, eu já passei por essa informação. Então, o valor líquido tem que ser maior do que o valor investido. Só que veja, você está investindo num prazo pequeno, que seria um pouco mais de 30 dias ou até menos. Porque olhando o gráfico aqui, você vê que depois a taxa caiu. Pode ser que você tenha comprado também aqui, já no mês de novembro. E está com ganho transitório. Eu quero falar agora das outras informações. Então, vamos lá. Primeira questão, se você comprou um título a menos de 30 dias, eu te afirmo, não venda de jeito nenhum. Porque você vai pagar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que é uma tabela regressiva. Esse imposto incide sobre todos os investimentos no Brasil, só que ele incide somente sobre o lucro, não é sobre o valor que você investiu. Então você já viu naquela tabela que você tem como verificar o lucro, lá naquela área logada do Tesouro Direto. Só que veja, se você tem menos de 30 dias, veja que essa tabela começa, o alíquota do IOF em um dia útil, ou seja, comprou num dia, quer resgatar no outro, 96% é imposto. Com 2 dias úteis, 93%. Com 3, 90%. E assim a tabela vai sendo regressiva. Até que no 30º dia, zera o IOF. Passa a ser 0%. Então a segunda dica para você é, não venda antes de 30 dias. Porque o IOF vai levar uma boa parte dos seus investimentos. Veja que mesmo aqui com 15 dias, você vai pagar 50% de imposto sobre o seu ganho. Segunda informação para você avaliar aí. Terceira informação agora que eu vou passar para você. Tabela do imposto de renda. Muito provavelmente você vai estar na maior tabela. Pelo valor que vocês dois colocaram aí na pergunta, se você vender com menos de 180 dias, você vai pagar a maior alíquota do imposto de renda. Então, atenção, se você está ganhando ou não. Segundo, com o IOF. E terceiro, com a tabela do imposto de renda. A incidência também é somente sobre o lucro, só que até 180 dias ou aproximadamente 6 meses, você paga 22,5%. Depois de 181 dias a 360 ou 6 meses aproximadamente a 1 ano, 20% é a alíquota de imposto de renda. Depois, então, de 1 a 2 anos aproximadamente, é 17,5%. E acima de 720 dias, que é aproximadamente 2 anos, a tabela fica fixa em 15%. Em resumo, quanto maior o tempo do seu investimento, menor o imposto. Sendo que depois de 2 anos, acabou a mamata. É sempre a mesma taxa. Então, você precisa avaliar isso também. Eu sei que pelo caso de vocês vão estar nesse imposto maior. Então, já saiba que você vai pagar mais imposto. Se você já está gostando, deixa aí aquele super like e não deixe de assistir. Acabamos de regravar a nossa série aqui, Expectativa de Mercado. Falamos da macroeconomia e, olha, do dilema americano, inflação ou emprego. Além disso, PIB, falamos também de taxa de juros, enfim, informações para que você se mantenha atualizado. Assista aqui. Continuando, quarto ponto importante, a taxa de resgate é sempre maior que a taxa de compra. Vou repetir para você, quando você compra um título, você pega uma taxa de resgate, uma taxa de compra. Quando você vai vendê-lo, ela é sempre maior. Então, no Tesouro Direto, a taxa de resgate é sempre 0,12% maior que a taxa de compra. Vou te mostrar aqui para você entender. Então, você está aqui, por exemplo, no Tesouro Pré-fixado 2024. Veja que está marcado aqui investir. Na data que eu gravo esse vídeo, por exemplo, dia 6/12, a taxa fechou em 11%. Mas qual taxa? A taxa de compra, 30 dias investir. Quando nós mudamos para a taxa de resgate do mesmo título, você vem aqui no combo, abre ele de novo e coloca pré-fixado. A taxa de resgate está em quanto? Está ela aqui, ó, 11,12%. Ou seja, 0,12% a mais. Você precisa saber isso e não ficar somente olhando a taxa de investimento. Isso vale para todos os títulos, exceto para o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, essa diferença é só de 0,01%.
é quase imperceptível. Então veja, o quarto ponto para você verificar: cuidado com a taxa, porque a taxa de resgate é diferente da taxa de compra. E para finalizar aqui, a última dica, antes de falar a minha opinião, eu quero te indicar esse vídeo aqui do alto, a nossa série Qual a melhor taxa e o melhor preço? Falamos do Tesouro IPCA com as taxas caindo. Falamos do pré-fixado com as taxas desabando. Assista para você entender, será que estão ainda atrativas ou não? Você vai se surpreender. Última informação, qual é a sua visão até o vencimento? Às vezes você vai comprar esse título e vai ter um ganho muito pequeno, porque você vai ficar, às vezes, menos de 30 dias, vai pagar IOF, vai pagar imposto de renda na taxa mais alta e muitas das vezes você investiu pouco. Então, falando de forma monetária, realmente em reais, é provável que você não ganhe nada. Só que quando você comprou esse título, você pensou em levá-lo até o vencimento? Essa é uma pergunta que você tem que responder. Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque no Tesouro Direto, à medida que você vai deixando o dinheiro lá por mais tempo, ele vai rendendo mais. É o efeito dos juros compostos, ou juros sobre juros. Essa é a primeira informação. A segunda informação é a sua visão em relação à economia brasileira e mundial. Por que eu estou te perguntando isso? A economia brasileira e mundial vai melhorar ou piorar na sua visão? Se você entende que sim, a economia vai melhorar até o vencimento do título, as taxas devem cair. E se as taxas devem cair, significa então que para marcação a mercado, a venda no curto prazo, pode ser mais interessante para você aguardar um prazo maior. Porque quando as taxas caem, reduz-se então o risco. O Tesouro Direto não vai então aí ofertar então títulos com taxas altas, porque o risco reduziu. Entretanto, se a sua visão de economia brasileira e mundial é uma situação aqui que vai piorar, significa que as taxas vão aumentar, porque o Tesouro Direto vai ter que oferecer taxas melhores para se financiar. Só que veja, isso é para marcação a mercado. Agora vou dar a minha opinião. Só que antes, dê aí o seu super like e aí ajude o nosso canal, divulgue os nossos vídeos para aquelas pessoas que você conhece que gostam da renda fixa. A minha opinião é a seguinte: você comprou um título e está tendo um ganho no curto prazo. Como eu mostrei nos vídeos do Tesouro Prefixado e do Tesouro IPCA, a tendência dessas taxas ainda é claramente de queda. Então eu, se fosse vocês, e aqui não é indicação de investimento, é somente uma opinião, não venderia o título nesse momento, porque com a tendência de queda nas taxas, você ainda vai ter um ganho ainda maior. E se você está com menos de 30 dias, aí é que eu não venderia de jeito nenhum, seguraria um pouco mais. E quando é que você vai saber o momento certo? Acompanhe aqui os nossos vídeos semanalmente, trazemos aqui uma avaliação de cada uma das taxas em relação aos títulos pré-fixados IPCA e IPCA com juros semestrais. Quando as taxas começarem a subir, as médias começarem a apontar para cima, pode ser que estaremos diante de um novo momento oportuno. Então tá aí. Você gostou? Deixa aí o super like. Você não concorda? Coloque também a sua opinião que nós vamos discutir. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que fique de olho. Taxas desabando podem ser, no futuro, uma boa oportunidade para marcação a mercado. Um abraço e até o próximo vídeo.